Olá, nós somos a Boreal Mystic e as Auroras vão te conduzir a experiências incríveis. Eu sou o Kalil e estarei à beira da fogueira com nossos convidados à luz do fogo para compartilhar momentos que são como as chamas, aquecem, iluminam e nos conectam. No episódio de hoje, nós estamos com a Adriana Vicente num bate-papo sobre cartas e uma ajuda para ter mais clareza nas nossas decisões através do tarô. Adriana, fica à vontade, se apresenta para quem não te conhece e fala um pouquinho sobre você. Tudo bem, gente? Boa tarde. Meu nome é Adriana, tenho 33 anos, sou taróloga já faz uns 3 anos e recentemente também eu me formei como terapeuta floral. Então agora eu tô atuando não só com tarô, mas também com a terapia floral. E é isso que você falou, né? Assim, eu vou tentar explicar aqui um pouco sobre o que é o tarô, como que ele funciona, porque infelizmente, assim, as pessoas ainda têm muito, eu não vou falar preconceito, mas o pessoal ainda tem muito medo, assim, né, não sabe exatamente como que funciona, acha que o tarô prevê futuro, não quer se consultar. Eu já conversei com pessoas que falei sobre tarô e a pessoa, não, tenho medo, vai que aparece alguma coisa que eu não quero, sabe, enfim. Então eu acho que é legal essa gente explicar o que ele é e como funciona, até para o consulente, né, que seria o cliente, para ele também ter mais munição, digamos assim, para, sei lá, eu acho que saber a diferença entre um tarólogo sério e um tarólogo que só quer o dinheiro, por exemplo, sabe? Porque isso tem em todo lugar, em toda profissão, infelizmente, também tem no meio esotérico. E as pessoas, eu acho que tem essa dúvida, né? O que perguntar, né? Como ter essa clareza de resposta através das cartas, né? Porque a pessoa acha que é sempre, o que o meu amor vai, o que tem no meu destino, o que tem no meu futuro, eu vou ficar rico, aquela pessoa gosta de mim, ela vai voltar para mim, ela tá me traindo. Então, como que a gente sai dessas perguntas de estereótipo e vai para aquilo que é concreto mesmo, que é você ter resultados através das cartas? Eu acho que assim, o principal é a gente entender como que o tarô funciona, tá? Acho que não só o tarô, mas como vários outros oráculos. Eu, particularmente, não acredito que nenhum oráculo, seja ele tarô, seja ele baralho cigano, búzios, rune, enfim, isso é uma opinião minha, tá? Eu não acredito que nenhum oráculo faça uma previsão de futuro, tá? Por quê? Porque o futuro, ele não existe. Ele é baseado nas nossas escolhas diárias. E eu acho que é muito fácil a gente terceirizar a nossa responsabilidade para um oráculo, né? Então, assim, em vez da gente tomar a decisão por nós, a gente quer que algo fale para a gente que a gente deve fazer. Então, a gente se consulta muitas vezes com tarô, com baralho cigano, com búzios, com outros tipos de oráculo, porque a gente quer uma resposta pronta ali. E o tarô, ele não funciona dessa forma, tá? Ele funciona como uma ferramenta de autoconhecimento, direcionamento, auxílio. Quando a gente vai fazer a leitura das cartas ali para a pessoa, a gente sempre fala que o tarô, ele é um espelho do momento atual de vida do consulente, tá? Então, assim, ele vai dar orientações, mas quem vai definir ali o caminho é sempre o consulente, o cliente, a pessoa. E em questão de pergunta, eu sempre oriento que é legal a pessoa sempre fazer perguntas no sentido de o que eu posso esperar com essa situação, o que eu posso esperar se eu for por esse caminho, não eu devo fazer tal coisa. Porque o tarô, ele é muito rico e ele não vai, assim, ser definido por perguntas de sim e não, até porque ele não vai falar sim e não. Então, quando existe muito essa questão também de fazer o tipo de pergunta certo, né? Como que você deve fazer essa pergunta? Porque nem Deus fala pra gente que a gente tem que fazer. Quem dirá um oráculo, né? Então, acho que às vezes as pessoas pecam muito aí em como fazer a pergunta, em como funciona, né? Mas assim, se você não souber como que funciona o oráculo, obviamente você não vai saber a forma correta de perguntar para você extrair realmente os melhores conselhos aí do tarô, aquilo que o tarô realmente vai te orientar aí nos caminhos. E às vezes, até por você, às vezes, querer orientar a pessoa, ajudar ela a compor a resposta, ela pode achar que você está tentando manipular uma jogada, né? A pessoa precisa entender que talvez ela não tenha ela tem a ideia de onde ela quer chegar, mas ela não sabe construir a pergunta, né? E quando ela procura um profissional, ele tem essa noção de como ajudar, né, a formular essa pergunta. E assim, eu acho que na questão do tarô, eu pelo menos sempre, antes da pessoa fechar uma consulta mesmo,
E antes também da gente iniciar a consulta, eu sempre explico o que é o tarô, como ele funciona. Antes da pessoa, quando a pessoa está conversando ali no WhatsApp comigo, que ela fica, ai, que pergunta que eu faço, que tiragem. E aí eu sempre vou orientando, falando para ela a forma que ela deve perguntar, né? Justamente para a gente realmente poder ter os melhores direcionamentos, porque se a gente ficar em pergunta fechada de sim e não, a gente vai se limitar muito, né? Eu acho que, assim, existe tiragem, sim, que a gente pode fazer, onde existem cartas mais negativas, digamos assim, do que outras, e isso pode até ser um não em algumas situações, mas a gente nunca vai falar, olha, não é para fazer, olha, é para fazer. A gente sempre vai falar, olha, talvez se você fizer isso aqui vai ser melhor, ou esse caminho aqui não tá tão favorável no momento, talvez não seja melhor você ir por esse lado e pelo outro, mas sempre deixando claro que é a pessoa que vai tomar a decisão por ela, pra gente se responsabilizar, né? Porque é isso, o ser humano, ele não gosta de se responsabilizar por nada. Nossa, a gente sempre coloca a culpa em alguma coisa. Ou é Deus, ou é o governo, ou é minha família. Lógico que, assim, vou excluir questões de política, desigualdade social. Não é esse aspecto que eu tô falando, tá? Na questão do gratiluz, né? Que o pessoal fica falando aí de que você tem que pensar positivo. Não. Mas eu tô dizendo assim, no geralzão, a maioria das coisas que acontecem na nossa vida são escolhas nossas. Só que a gente sempre quer responsabilizar o outro. É fácil, né, você criticar aquilo que está superior a você. É confortável, né? Aquilo que tem uma grande influência no mundo. É claro que todas essas questões de alguma forma te afetam, mas aquilo que está mais próximo a você, a forma como você lida com os problemas, aquilo que você lida com as situações críticas, depende somente de você, né? E você ter essas ferramentas, você ter um lugar para fazer a pergunta correta e você aprender a lidar com essa situação é que é de fato doído, né? E é aí que as pessoas têm medo, né? Porque quando eu sei, isso é tipo meio que um meme da vida adulta, né? Tipo, meu Deus, agora eu tenho que tomar decisão por mim. E aí, quando isso acontece, a gente fica sem chão, porque se a gente faz uma besteira, a gente não vai ter ninguém para culpar, porque a gente sabe que foi a gente que se colocou naquela situação. E muitas vezes o tarô fala justamente isso, né? Às vezes quando a gente vai fazer alguma consulta, enfim, saem algumas cartas mais densas, muitas situações que aparecem ali é tipo, tá, você tá reclamando, mas você que se colocou nessa situação. Então vamos refletir, né? Porque o tarô é isso, é reflexão. Por isso que a gente chama de tarô terapêutico, que é justamente para a gente fazer uma autoanálise da situação, do que está acontecendo e tomar a rédea da vida aí para realmente seguir em frente, com responsabilidade e maior maturidade também, né? E olhando do lado oposto, quando você tem uma conquista, ela é sua, né? Você conseguiu, você se coloca no lugar de caramba, eu fui lá, eu enfrentei, eu mas aí na hora da conquista, aí a gente fala, fui eu que fiz. Agora, na hora que a gente se lasca, aí não, é tipo, não, fizeram pra mim e tal. É tipo, as pessoas quando falam que... uma vez eu tava vendo um meme que eu comecei a pensar, e é verdade, tipo, a pessoa não se alimenta bem, fuma igual um chaminé, não dorme, aí pega algum problema de saúde e vai falar que alguém fez trabalho, tipo, não. Você não revisa as coisas básicas próximas de você que estão te fazendo mal, né? Exatamente, tipo, estão com inveja de mim, estão com isso, estão com aquilo, mas você mesmo tá se cuidando. E aí você fala que é o outro. E as cartas, assim como você explicou, que não vai dizer sim ou não, são imagens, né? Elas vão ali, através de imagem, retratar aquilo que você está causando para você. De repente, aquela atração que você quer provocar, você não se cuida, você não faz por onde. Ser uma pessoa agradável, como é que você quer conquistar alguma coisa, né? Exatamente. E assim, acho que oráculos em geral, né? As pessoas, elas têm essa visão de que o oráculo, ele prevê o futuro. Então as pessoas, elas vão procurar uma consulta porque elas querem saber do futuro com o fulaninho, como que vai ser aquele emprego. Só que assim, se a gente não olhar para o presente e ver o que está acontecendo agora, como que você vai querer que o seu futuro seja ABC se você não muda agora? Então, assim, não faz muito sentido a gente ficar olhando só para frente. A gente pode olhar para frente também, mas a gente tem que focar mais no hoje. Porque, por exemplo, se eu quero construir uma carreira de sucesso, se eu quero fazer uma viagem legal, eu tô juntando dinheiro hoje, sabe? Eu tô me planejando, eu tô me estudando. Porque, assim, se eu perguntar pro tarô se eu vou pra Paris daqui a 2 anos, mas hoje eu tô me planejando pra isso. Então, assim, não tem... Por isso que eu falo que essa questão do futuro, eu não acho que exista um futuro fechado, cravado. Porque são as nossas ações de hoje que vão moldar o futuro. Eu acredito, sim, que a gente consegue
mudar muitas coisas. Eu acho que pessoas que a gente encontra no caminho na nossa vida, a gente já tá destinada para encontrar, sabe, algumas situações, enfim, mas eu acho que 90% das coisas são nossas escolhas. Não tem como, sabe? A compreender que até uma certa etapa da vida você tem um responsável que decide muito por você, mas a partir do momento que você começa a ter mais consciência, você pode escolher e você pode moldar o seu amanhã de acordo com as suas preferências e começar a dizer não para algumas coisas, formular perguntas para se conhecer, né? E o que você percebe até das pessoas que, ao invés de consultar o tarô, procuram aprender sobre o tarô, elas também vêm com essa visão fechada de que o tarô ele é apenas uma resposta e não tem esse lado terapêutico. Como se apresenta isso para quem está iniciando esse contato? Eu acho que assim, de todas as pessoas que eu fiz tiragem, eu nunca tive alguém que não conhecia nada, né? Sem nada, tipo 0% do tarô. Então, assim, eu sempre faço a mesma abordagem, que é a abordagem de explicar o que é o tarô, como é que ele funciona. Então, algumas pessoas já sabem, porque já fizeram outras consultas, enfim. E outras pessoas, eu percebo que dá aquela quebra de paradigma, né? E por que eu gosto de deixar isso claro também? Por conta dessa responsabilização, porque aí a pessoa fala assim, mas eu procurei o tarô para perguntar isso, e aí não aconteceu nada, e a culpa é do tarô e tal. Então, antes de ter nunca aconteceu comigo, tá? Mas antes de ter esse rebuliço todo, eu sempre gosto de explicar o que é, como ele funciona, da forma certa, entendeu? Mas eu nunca tive problema, assim, nesse sentido de ter alguém que fosse extremamente, assim, ignorante no aspecto oráculo. E também eu nunca peguei uma pessoa que fosse 100% esclarecidas. É que, na verdade, eu sempre explico, né? Então, a grande maioria já sabe mais ou menos como ele funciona, mas é meio que só para garantir, sabe? que realmente eu expliquei da maneira correta, né? Da maneira que eu aprendi como que o oráculo funciona. E isso garante também que para as pessoas que vão aprender, que vão ter esse início de jornada para tiragem, vai ter uma visão diferente também, né? Uhum. Porque aí a pessoa ela já vai sabendo que o tarô não vai falar por ela, né? Ele vai só dar um caminho ali. E aí a pessoa que vai escolher. Eu acho que assim como tantos outros oráculos também, que eu não posso falar por outros, né? Mas acredito eu que todos acabam sendo da mesma forma, assim, sabe? E as pessoas ao longo da história usaram os oráculos como auxiliares ali antes de tomar uma grande decisão, mas se você não souber perguntar, né, fica difícil. E que perguntas a gente faz que é comum que a gente poderia melhorar no sentido de ter melhor esse autoconhecimento? Eu acho que depende muito do contexto da tiragem, do que a pessoa quer saber. Às vezes, se é uma tiragem de relacionamento, sabe? A gente pode perguntar assim, o que ela pode esperar de continuar nesse relacionamento, o que ela poderia esperar de repente, terminar esse relacionamento, se isso está fazendo bem para ela. Por quê? Porque a gente sempre tem que colocar também o consulente como protagonista. Porque às vezes as pessoas vêm, elas querem saber de fulano, cicrano, e tipo, primeiro que tem a questão de karma, é até antiético você ficar fazendo pergunta para uma outra pessoa. E segundo, que a gente sempre tem que olhar para nós, né? Então, assim, e esse relacionamento, como tá? Será que esse fulaninho vai ficar comigo? Será que não vai? Mas assim, será que isso vai te fazer bem? Será que você realmente está buscando isso nesse momento? Será que é isso que você quer? Será que isso é uma prioridade na sua vida? Então, é dessa forma, a gente tem que fazer a pessoa refletir, por exemplo, isso no exemplo relacionamento, tá? Se ela realmente precisa disso nesse momento agora, ou se é só um tapa-buraco, às vezes por uma situação que ela tá postergando na vida dela mudar, sabe? E como é fazer o atendimento para essas pessoas que já são mais esclarecidas na hora de formular perguntas, essas pessoas que se consultam frequentemente com você? Que características que você percebe na hora que essa pessoa compõe a pergunta, até na forma como ela se posiciona em relação aos problemas da vida? Você percebe que existe uma maturidade diferente, uma consciência diferente? Eu acho que elas são mais abertas para ouvir as coisas, ouvir os tapas na cara que eu falo do tarô, né?
e elas escutam melhor, assim, a mensagem, elas começam a aplicar aquilo de uma forma melhor também. E aí, na questão pergunta, alguns jogos, né, algumas tiragens, elas já têm, assim, perguntas prontas e outras é a gente que vai fazendo ali na hora, né? Mas, assim, vai depender muito do contexto, do que foi perguntado. Mas, no geral, assim, eu não percebo uma grande diferença, por exemplo, de consulentes que eu já atendo já há algum tempo para consulentes novos. Pelo menos eu sempre dei sorte, assim, de pegar pessoas muito legais, assim, muito compreensivas, mas eu acho que tudo também funciona na base do diálogo, né? Eu acho que é a comunicação, né? Eu acho que a forma que você se expressa, que você conversa, eu acho que, assim como N profissões, existem, sei lá, N engenheiros, N médicos, N psicólogos e N tarólogos. Eu acho que é a forma que a gente se comunica com a pessoa que vai fazer ela escolher a gente, né? Porque, assim, existem N tarólogos. E por que aquela pessoa escolheu você especificamente? Porque às vezes ela gostou da forma como você fala, se identificou com você, porque tem muito dessas coisas, sabe? E eu acho que por conta disso acaba sendo mais fácil, assim. Mas dizer uma diferença em relação à pergunta, eu acho que não. Até porque você não precisa necessariamente fazer uma pergunta, você pode ir falando, né? E com base naquilo, a gente vai formulando ali uma tiragem espontânea, ou vai abrindo os arcanos também e vai vendo, porque existe também a questão do contexto. É o que eu sempre falo para todo mundo, que assim, o tarô, ele é uma linguagem, né? Então, assim quando você vai aprender inglês, espanhol, você precisa estudar para você cada vez mais falar melhor aquele idioma. E o tarô é a mesma coisa. Então, assim, é muito estudo que a gente faz para a gente conseguir interpretar. Então, existe essa visão esotérica até hoje, mas, assim, o tarô ele é muito estudo e interpretação, o idioma. Então, eu estou interpretando os arcanos que saíram ali para poder contar uma história, porque o tarô também é uma história. Então, se a pessoa não me dá o contexto daquilo que ela quer saber, logo, ou daquilo que ela quer ser orientada, logo eu não tenho como extrair a melhor história, digamos assim, fazer a melhor interpretação do tarô para poder falar isso aí para ela, entendeu? Então, nessa questão de pergunta, eu não percebo tanta diferença, mas eu percebo que elas estão mais abertas para realmente falar mesmo, porque eu acho que também existe uma questão de vínculo de confiança, de ética, que você também vai construindo ao longo do tempo, né? Esse exemplo que você citou é bem curioso, porque as pessoas não fazem ideia que a tiragem pode surgir através de uma conversa, de você... E como nós estamos aqui conversando, e em cima dessa conversa que você vai contando o que está acontecendo, você vai fazendo as tiragens e aquilo ali vai trazendo o contexto. É como se eles fossem personagens, arquétipos que ajudam a elucidar os problemas que surgem no decorrer da conversa, né? É exatamente isso. Então, assim, existem as tiragens... Eu não acho que sim, existem milhões de tiragens. E existem as que são pré-montadas, digamos assim, e as tiragens espontâneas que a gente vai fazendo ali na hora. Mas muitas vezes uma tiragem espontânea é muito melhor do que uma que está pronta ali, né? Porque vai responder mais coisas. Lógico que, né, porque você escolheu, por exemplo, você pega a Cruz Celta. É uma tiragem que serve para a gente ver caminhos, possibilidades, realmente sanar dúvidas, mas é uma tiragem pronta, fixa. Mas nada impede você acrescentar outros arcanos nessa tiragem também para complementar, sabe? É como você seguir a receita de preparo de um bolo ou você ter os ingredientes e ir fazendo ao seu modo, né? Nem todo mundo segue receita e não quer dizer que o resultado final seguindo a receita vai ser bom e fazendo ao seu modo vai ser ruim, né? Isso tem a ver com toda a experiência que você tem de lidar com as informações ali que a pessoa tá te passando para chegar nesse resultado final que seja saboroso essa resposta, né? Então, eu acho que tem a ver com essa questão também da experiência, né? Porque assim, quanto mais você vai estudando e praticando, e a mesma coisa, quando eu falei de idioma, quando você vai aprender inglês, se você só aprendeu ali na escola e se você não começar a praticar todo dia ali falando, você vai esquecer. E o tarô é a mesma coisa, quanto mais você estuda e você começa a praticar, mais facilidade você vai ter para fazer a interpretação, fazer a leitura, enfim. E aí você não vai precisar ficar tão engessado em tiragens prontas. Geralmente as tiragens, assim, são ótimas, mas elas são
muito usadas também para quem está começando, porque aí você já tem, digamos que um esqueleto, um modelo pronto. Isso não quer dizer que elas vão funcionar menos ou funcionar mais que uma tiragem espontânea, mas um tarólogo assim muito experiente, eu vou falar muito experiente assim, 10, 15 anos, tá? Que eu ainda estou engatinhando nesse meio, se parar para pensar. Ele não precisa, assim, de uma tiragem pronta, por exemplo. Ele só conversando com você ali, ele já vai fazer e já vai te passar as orientações, entendeu? Então, acho que vai muito de estudo, do tarólogo, da quantidade de tempo também se dedicando àquilo. Eu acho que é um combo de coisas. Assim também como a representação das cartas, né? Ela tem um significado padrão, mas a pessoa contando e as cartas saindo, você consegue colocar aquela imagem dentro do contexto e não na explicação padrão que aquela carta possui, né? Exatamente, por isso que a gente fala que é uma história. E aí você vai fazendo uma conexão com os arcanos para poder dar a orientação aí. E o tarô é interessante, isso é até legal, que eu falei ontem na palestra, que ele é de fácil identificação porque ele é baseado em arquétipos, que são assim, símbolos universais que estão no nosso inconsciente. Então, quando a gente fala, por exemplo, da palavra aliança, a gente vai lembrar da aliança física, que representa união. Mas, assim, você vê um símbolo que vai representar uma união, que é uma coisa que está no nosso inconsciente. Então, automaticamente, quando a gente vê aquela, eu não sei se estou conseguindo me fazer entender, mas assim, quando você pensa na palavra aliança, automaticamente você não vai lembrar do objeto, você vai lembrar do que significa, que é uma aliança não só na questão, na união, né? Não só na questão amorosa, enfim, mas na questão de estar junto ali com pessoas, laços afetivos, confiança nesse sentido. Então, assim, como o tarô ele trabalha com esses arquétipos, ele é de fácil identificação, porque a gente chama de jornada do louco, que o louco é o arcano número 0, o arcano número 22, depende aí do tarô, do baralho, né? Então, assim, o louco, ele passa por todos os arcanos do tarô, e aí a gente fala que são situações todos os arcanos, são situações que ou a gente passou, tá passando ou vai passar. Então, quando a gente começa a fazer uma leitura ali, a pessoa fica, nossa, é verdade, mas como que isso saiu e tal? E é isso, tem essa questão dessa identificação também. E a pessoa compreender que, de alguma forma, ela tá relacionada a algum desses arcanos maiores em algum momento da vida dela, né? E cada aspecto da vida você vai estar em algum desses progressos, né? Às vezes você vai estar mais para frente na questão de trabalho, vai estar um pouco mais para trás na questão amorosa, e você vai entender que esse autoconhecimento vai te ajudar, talvez, a avançar mais em um, recuar um pouco no outro, para que acompanhe também, né? Exatamente. E aí tem uma outra coisa também que eu sempre falo, que eu acho muito interessante, né? Que aquilo que saiu naquele momento precisava sair. Assim, aquilo que você precisava saber. Porque o tarô, ele funciona também de acordo com a lei da sincronicidade, que é uma lei que ela foi criada pelo Jung, né, ela foi estudada por ele, que é a lei que fala sobre as coincidências significativas, ou seja, tudo do universo está conectado, não existem coincidências. Então, a gente se aplica essa lei ao tarô no sentido de aquilo que saiu não é uma coincidência. A pessoa precisava ouvir aquela mensagem naquele momento. Por isso que eu também sempre recomendo que não se faça a mesma tiragem de tarô em um curto espaço de tempo, ou com tarólogos diferentes, porque tem gente que é o doido das cartomantes, né? A pessoa que faz a mesma pergunta para 5 tarólogos diferentes. Tipo, isso é para quê? Você vai gastar dinheiro, você vai ficar mais confuso, sabe? Você quer a resposta que você quer, não a que você precisa, né? É isso, e é por isso que essas pessoas fazem isso. E assim, olha o tanto de dinheiro que você tá gastando, porque não é barato, sabe? Eu acho que com o dinheiro que você gasta procurando 5 cartomantes, você paga 1 mês de terapia, 2, dependendo. E a pessoa, ela procura esse conforto dentro da resposta, mas não busca essa mudança com a resposta da pessoa de confiança dela, né? E é isso que acontece, assim, por isso que eu sempre oriento, que tem essa questão da pessoa não fazer a mesma tiragem, e também por que ela não pode fazer a mesma em um curto espaço de tempo? Porque tem a questão também energética do tempo das coisas, né, o desenrolar. Nada na nossa vida acontece rápido, uma coisa ou outra só. Mas a maioria, assim, é você plantar todo dia ali, regar para você colher no futuro. Então, assim, você tem que dar esse tempo, tanto para você assimilar,
o que foi falado ali, porque é muita informação. Então a gente realmente sai da tiragem assim, tipo, eu digo consulente, né? Refletindo. Fala assim com a cabeça desse tamanho, porque é muita coisa que a gente fala ali, que a pessoa pensa e tal. Então, assim, ela tem que ter esse tempo para ela digerir e tem que ter o tempo das coisas se desenrolarem também. Então, sempre falo que tem que ser daqui a 3, 6 meses. Às vezes, o que saiu ali no momento não vai fazer sentido, mas vai fazer sentido mais para frente, daqui a 1, 2 meses. E aí a pessoa lembra, e aí ela escuta, porque eu mando áudio também para ela ter esse registro, e aí ela escuta isso, ela fala, nossa, é verdade, lembrei, né, daquilo, aconteceu agora e tal. Então é bem interessante, mas tem que ter cuidado, né, com excesso de informação. E até por uma questão de uma certa teimosia do nosso lado humano, de querer só ver uma situação e o mais próximo daquilo que a gente compreende, né? Não fazer esse exercício de compreensão, e que às vezes você ter uma visão um pouquinho mais ampla, você consegue compreender como aquilo se encaixa na sua vida antes, né? Como você explicou que você está vendo um espelho do seu momento atual, você não vai estar, de repente, olhando para o lado certo. O espelho está refletindo seu momento atual, mas você às vezes não quer enxergar esse momento, às vezes você não percebe que você está tendo essa atitude, né? Então tem essa questão de compreensão atual, né? Não, isso é com a maioria das pessoas, né? Assim, todo mundo tem lado bom e ruim. Ninguém é 100% bom, ninguém é 100% ruim, até porque a gente está aqui encarnado nesse planeta, então assim, se todo mundo fosse evoluído, a gente não ia estar aqui, né, para começo de conversa. Mas assim, a gente não gosta de encarar o nosso lado ruim, as nossas trevas, né? Eu acho que esse é o problema que as redes sociais mostram, né? Que tudo é belo, tudo é bonito, todo mundo é bonzinho, ninguém lida com problemas, quando na verdade é o contrário, né? Nem sempre você tá nos seus melhores dias, seus melhores dias são pequenos em relação a dias comuns e dias ruins, né? Você nem sempre tá nas melhores situações, nem sempre tudo é belo, nem sempre você tá sorrindo, né? Então, às vezes a gente acaba sendo enviesado por uma visão que a gente tem através das telas, né? E rede social é uma montagem, né? É um recorte da realidade, né? A sociedade do espetáculo. Então, ali você vai postar e assim, ok, você postar coisas boas, legais e tal. Mas assim, eu acho que a gente tem que ter esse cuidado para não ficar olhando a vida do outro de repente e achar que é bom, que é legal, que é nossa não. Porque, na verdade, é tudo encenação, né? Às vezes a pessoa tá ali, postou uma foto com marido e esposa, ai, te amo e tal, e tipo, acabou de brigar com a pessoa, a gente não sabe. Aquele recorte de 90 segundos, ele é muito belo. É a dopamina barata, então assim, a gente prefere se alienar, e eu não digo nenhuma alienação no sentido ruim da palavra, né, só assim para ilustrar, mas assim, a gente prefere pegar o celular e entrar no Instagram, entrar no TikTok e ficar olhando coisas que muitas das vezes não vão acrescentar em nada, do que a gente às vezes ler um livro bacana, do que a gente refletir o que a gente quer realmente para nossa vida, porque muitas vezes a nossa vida não sai do lugar por conta nossa mesmo, né? Assim, novamente, excluindo questões de desigualdade, porque o nosso país realmente está muito complicado, né? A galera fala de meritocracia, mas enfim, não vou entrar nesse aspecto aqui. Eu gosto de deixar isso muito claro, porque tem muita gente que confunde esse negócio de você tá aí porque quer com a questão social do país, e não é assim que funciona. Mas, assim, a gente deixa, às vezes, de fazer coisas que a gente quer fazer para ficar olhando a vida do outro, para ficar se comparando, para deixar de se autoconhecer, porque é chato, é difícil, é demorado. É mais fácil a gente pegar o celular e ficar olhando ali, Instagram e tal. Verdade. E as pessoas até por esse lado, não é fazer o melhor aos olhos dos outros, né? Mas é fazer o melhor daquilo que você pode, dependente da sua condição. De repente, aquele é o seu melhor para aquele seu momento e amanhã pode ser diferente, como hoje, de repente, você está fazendo algo muito bom, que sua condição é boa e amanhã não vai ser. Trazer o seu melhor, se conhecer para que você tenha melhores oportunidades e melhores situações dentro das suas condições, né? Hoje tá fácil, amanhã pode ser difícil, hoje tá difícil, amanhã pode ser fácil.
É, assim, a gente ter a consciência de que a gente é o nosso melhor amigo e o nosso pior inimigo. E a gente não tem que ficar se comparando com o outro. Na verdade, a gente tem que se comparar com nós mesmos. Tipo, como eu tava 1 ano atrás, como eu tava 2 anos atrás. Não é como o outro tá. Porque, assim, sinceramente, isso é um pensamento que eu venho tendo e que caiu muito, assim, a ficha pra mim esse ano. E que, ao mesmo tempo, acho que é libertador. Que é, ninguém tá nem aí pra você. E tem gente que fala que isso é ruim, de uma certa forma, talvez. Mas eu acho que isso é libertador, esse pensamento de ninguém se importa com você. Porque aí você tem a liberdade para fazer o que você quer, sabe? Para ir em busca dos seus sonhos, para procurar o emprego que você quer, a profissão que você quer. Ou então para, por exemplo, gravar conteúdos na internet. Eu tinha um pouco dessa trava, agora eu não me importo mais. E assim, conforme você vai fazendo, que você vai melhorando. Mas assim, a gente às vezes deixa de fazer as coisas porque a gente fica preocupado com o que o outro vai falar, com o que o outro vai pensar, mas ninguém tá nem aí pra gente, ninguém liga, ninguém se importa. E aí isso é libertador, porque aí você faz o que você realmente quer fazer. Isso vai de encontro justamente à questão da autossabotagem, né? Quando você entende que ninguém tá nem aí, ninguém tá olhando o seu esforço, ninguém tá olhando o que você faz e deixa de fazer, você deixa de se sabotar também, né? Porque a gente sempre se preocupa muito com a opinião do outro, né? O que o outro vai pensar, o que o outro vai falar. Ai, se eu escolher trabalho tal, mas será que é a sociedade, né? O que a sociedade, o sistema vai falar? Porque a gente fica... Eu estava até conversando com a minha psicóloga esses dias sobre a questão do mito da caverna, né? Acho que de Platão. De que você fica ali preso numa caixinha, achando que a vida é daquele jeito, enfim. Só que você tem que olhar para trás e sair dessa caverna. E aí as pessoas não saem, porque tem medo, porque medo da própria, do que como a pessoa vai lidar com essa situação, medo do julgamento dos outros, e aí ela fica ali naquela prisão, parada, estagnada e tal, sabe? E compreender que quando você muda, só você muda, os outros vão continuar naquela situação e cabe a eles também procurar a própria luz, a própria saída daquela caverna, e que se eles não aceitam como você é, infelizmente, você não tem que se preocupar com isso. Você foi em busca de ser o melhor para você e isso é o que faz a sua vida ser diferente de fato, né? Ah, com certeza. Eu acho que quando a gente fica preocupado com o outro, a gente deixa de se preocupar com a gente. Porque opinião todo mundo vai dar, em qualquer coisa, opiniões não solicitadas muitas vezes, né? Então por isso que até coisas às vezes que a gente quer fazer é bom evitar ficar falando, né? Isso é um dos conselhos da sacerdotisa, por exemplo, que é o arcano número 2, da gente, que a gente tem 2 ouvidos e uma boca, então muitas vezes é melhor a gente ouvir mais e falar menos, justamente para evitar julgamento e opinião dos outros, que se você não tá bem fortalecido, e a gente volta também na questão do autoconhecimento, se você não tá ali fortalecido com quem você é, onde você quer chegar, o que você quer fazer, qualquer opinião, muitas vezes de pessoas que você nem gosta, vão te afetar e vão fazer você continuar no mesmo lugar. Aí você faz o quê? Faz uma consulta de tarô, é orientado, mas você não muda. E aí você vai falar que é o quê? Que é o tarô que não funcionou, que não falou, que, sabe? Entra N problemáticas. E infelizmente você vai acabar terceirizando ao invés de perceber que foi você que deu ouvidos demais para uma pessoa que de fato não tem relevância nenhuma para você. Você deixou de aproveitar, você deixou de viver e fazer, porque você se deu conta, você se sabotou, né, de alguma forma. Sim, e nossa, isso é muito real. Todo mundo faz isso, acho que em algum momento da vida. É porque é confortável também, né? Mudar é muito difícil. A mudança é muito complicada, né? Dentro do tarô, a gente tem alguns arcanos de mudança, e um deles que as pessoas têm muito medo, que é um arcano muito mal interpretado, é difícil, mas que é bonito também, que é o arcano da morte. Então, esse arcano é o quê? É um renascimento, né? Tá na hora de você finalizar alguns ciclos e começar outros. Mas tem que ter coragem, né? Pra finalizar ciclo, pra mudar. E a gente não tem coragem de mudar, a gente quer permanecer no mesmo, no conforto, na estagnação. É o desconforto. Não, como é que é? Confortável no desconfortável. Acho que é assim que o pessoal fala, não é? E até no reino animal tem exemplos disso, animais que trocam de casca, trocam de pele, animais que fazem essa mudança, como a lagarta que entra no casulo para se tornar borboleta, é uma morte. Aquele ser que existia tá deixando de existir e não sabe se vai surgir um novo ser. Pode acontecer tanta coisa naquela vulnerabilidade do casulo para sair uma borboleta, que ela pode morrer ali naquele ciclo, mas a jornada é muito bela.
Todo mundo teme a lagarta, mas admira a borboleta. Mas Exatamente. sabe o que ela passou ali dentro do casulo, né? E aí, olha que interessante, né? Até você falando dessa questão da lagarta, da borboleta, aí eu vou fazer uma correlação com o arcano zero, que é o louco, que é o adolescente. Então ele vai quando a gente é adolescente, mais novo, a gente não tem tanto medo de fazer as besteiras que a gente faz na vida, né? A gente vai ficando adulto, aí a gente vai ficando com mais medo. E assim, o louco, ele é o início. Então é você se jogar na aventura sem garantias, você se jogar no abismo, no novo, você fazer coisas novas, realmente sem garantias de se você vai virar uma borboleta, por exemplo. Mas você tem que ir. Não dá para ficar ali. É o início da jornada. Só que todo início da jornada tem um primeiro passo. Então, como é que eu vou virar borboleta se eu não entrei no casulo para fazer essa metamorfose, sabe? Quantas pessoas que revolucionaram o mundo eram tiradas de louco? O ser humano um dia quis voar e ele foi e inventou um avião. Ele queria chegar mais rápido e aprendeu a domesticar cavalos. Ele desenvolveu a máquina porque queria amenizar o seu esforço. Então, essa vontade de mudar também é um pouquinho... Todos esses grandes talentos que revolucionaram, eles eram tidos como loucos por parte dos seus semelhantes. Ah, sim, porque se você parar pra pensar, eles também não estavam agindo de acordo com o que o sistema queria, né? E na maioria das vezes eram pessoas que faziam o que elas queriam fazer, da forma que elas queriam fazer. Então elas não estavam assim naquilo que a sociedade, na caixinha da sociedade, né, de como que eles deveriam se portar, se vestir, pensar. Vou fazer uma correlação, por exemplo, com música. Meu amado Black Sabbath. Então, assim, tipo, os caras, eles eram operários lá em Birmingham, tipo, Tony Iommi perdeu o dedo. Então, assim, se eles fossem se conformar com aquela vidinha, a gente não teria o heavy metal, por exemplo. Mas, assim, eles ousaram em contrastar, em desafiar pessoas que desacreditaram deles, desafiar o status quo, desafiar aquilo que era social, para fazer aquilo que eles queriam. E aí criou-se o heavy metal. E aí, então, você falando da questão de avião, enfim, né? Agora eu puxei um pouco pro lado da música, mas eu acho que a ideia é a mesma, sabe? Enquanto você continuar no mesmo lugar, você não vai mudar. Só que você só vai mudar se você parar um tempo para se autoconhecer e ver o que você quer. E aí você tem que colocar você como um protagonista. Então, por isso que o tarô é importante nesse sentido. Não é ficar falando da vida do fulaninho, de que se ele me esqueceu, se ele tá com outra. Não, é você, sabe? Até no aspecto relacionamento, por exemplo. Já acabou. Será que isso vai fazer bem para você se vocês voltarem? Será que você realmente quer? O que o fulaninho faz ou deixa de fazer não é problema seu. Eu acho que é fácil falar, entendeu? Não vou ser hipócrita aqui. Quem nunca quis saber, né? Mas, assim, parando para pensar racionalmente, é isso. É se responsabilizar por tudo, porque enquanto a gente não se conheceu, eu acho que é a chave de tudo. A gente não muda, não sai do lugar, não faz o que quer fazer. E até as próprias bandas de rock, quando elas têm uma característica muito comum entre todas elas, que são criar letras que geram desconforto, que geram um pensamento, por mais que falem de assuntos comuns, fala de sentimento, de vivência, mas de alguma forma ela toca quem escuta, justamente por tirar a pessoa daquela zona de conforto, aquela zona de pensamento, gera uma ideia. Então as bandas de rock trouxeram muito esse pensamento, né? Então cada um de alguma forma, com alguma base cultural, uns mais políticos, outros mais de sentimento, mas todos eles trazem uma mensagem muito forte daquilo que você quer transmitir para tirar a pessoa daquela zona de conforto, porque ela tá apaixonada demais, ou porque ela tá achando que a vida é só aquilo. Não, o que você pode ir além, né? A música, principalmente o rock, revolucionou por ajudar você a pensar diferente daquilo que é o padrão social. O rock é transgressor. Escuta umas letras dessas e fala, meu Deus, tipo, olha a mensagem que os caras quiseram passar, sabe? Não, e é muito interessante porque a arte, ela é muito subjetiva, né? Assim como o tarô também. Por mais que tenha uma interpretação geral, a gente pode... Cada tarólogo, ele vai ter uma visão dos arcanos, da tiragem, de acordo com a experiência dele, não só a experiência de estudo, mas a experiência de vida também, vai trazer uma outra interpretação. Então, quando a gente fala de música, por exemplo, e arte em geral, ela é muito subjetiva, porque às vezes uma música que tem uma determinada mensagem, às vezes o músico, ele compôs para uma situação de amor, de relacionamento. Aí alguém que acabou de perder o avô ou a avó vai escutar aquilo e vai
trazer aquilo para o sentimento não amoroso entre um relacionamento amoroso, mas um sentimento de avô-neto, por exemplo, de perda. Então é muito legal, assim, a mensagem ela é passada e ela pode ter vários tipos de interpretação, até um quadro, uma pintura, às vezes 10 pessoas que vão olhar aquilo ali, cada uma vai ter uma visão diferente, sabe? Isso também com base nas experiências de vida, enfim. Esse autoconhecimento da interpretação, né, que te tira da zona de conforto, te faz pensar, te faz ter uma lembrança, amarra diretamente com aquilo, né, de ajudar você a fazer as perguntas corretas, né? Quais são suas fontes de conexão? Quais são suas fontes de inspiração? O que você está associando quando você vê essa mensagem? O que você está deixando passar de você mesmo? Como é que você interpreta a arte? Qual a sua percepção sobre aquilo que você vê? Muitas vezes a gente acaba não colocando o nosso eu naquilo que nós fazemos, né? E a gente acaba só recebendo de fora essa conexão e a gente se anula totalmente, né? Não expressa, não transmite, a gente se anula muito também no dia a dia, né? Porque eu acho que existe essa questão do confortável, né? Mas existe essa questão da alienação, até a questão da própria rede social, se você for pensar, ela foi feita para você ficar 24 horas rolando no feed. Antigamente, eu lembro que, sei lá, 2013, logo quando criou o Instagram, você rolava o feed e aí tinha uma parte que não tinha mais, aparecia lá, fim dos resultados e tal, acabou. Então, por mais que você rolasse, não ia aparecer mais nada. Hoje em dia, o feed é infinito. E é propositalmente feito para ser infinito. Porque pensa, se as pessoas elas têm maior consciência do mundo, da sociedade, a nível espiritual. Nossa, você acha que o mundo ia ser como ele é se as pessoas tivessem um nível de consciência maior? Mas não, elas são moldadas para ficar em celular o tempo todo. Isso assim, eu não tô falando mal do celular, eu gosto também. Mas a gente tem que ter a consciência de, eu tô demais aqui? Por que será que eu tô demais aqui? Será que eu tô tentando tampar um sol com a peneira? Será que eu tô tentando esconder alguma situação que eu deveria ter pensado? Ou que eu já deveria ter resolvido e eu tô aqui no celular com a minha dopamina barata, sabe? Até medo, né? Nossa, eu tenho uma situação difícil ali, isso vai me desgastar, então eu vou ficar aqui onde eu me sinto mais confortável, mais à vontade, porque é mais fácil lidar com isso do que ir enfrentar aquilo que eu vou ter que enfrentar, né? Pois é. Então, e aí é dessa forma que eu acho que as pessoas agem no geral, sabe? Isso eu digo todo mundo, né? É muito mais fácil a gente se alienar nas coisas do que a gente realmente enfrentar as coisas que a gente tem que enfrentar. E é uma grande oportunidade que as pessoas têm de encontrar alguém, conversar com alguém que vai te ajudar a fazer as perguntas corretas para se autoconhecer, né? E as pessoas sentem essa dificuldade, né? Nossa, como é que eu vou me autoconhecer se eu não sei o que perguntar? E aí ter uma pessoa que vai parar, explicar isso, faz toda a diferença no resultado, né? Até para você começar a expressar a sua arte, expressar a sua vontade, expressar seus desejos naquilo que você faz, né? E como que as pessoas fazem para fazer esse atendimento? Como que funciona esses atendimentos com você? Por onde as pessoas entram em contato? Tá, então assim, existem duas modalidades, né, atualmente, que é pelo WhatsApp e online ao vivo ali comigo, tá? No momento eu não tô atendendo presencial, mas assim, muita gente realmente prefere online, porque nem sempre a pessoa, mesmo se fosse presencial, ia ter a questão do tempo de deslocamento. Eu moro em São Paulo, mas muitas pessoas que eu atendo são de outras cidades, outros estados, e São Paulo também, para se deslocar, olha, é difícil. Então, sendo online também acaba sendo um conforto, digamos assim. Então, assim, qual que é a diferença das duas? Pelo WhatsApp, a pessoa não precisa estar presencialmente ali comigo no horário. Eu só falo o dia e o horário que eu posso atender, faço a tiragem dela e mando pelo WhatsApp o áudio da tiragem e mando as fotos também. A diferença dessa para online e presencial é que online a pessoa tem que estar ali comigo como se fosse eu e você agora conversando, tá? Eu particularmente prefiro assim. Eu acho mais legal, se tiver alguma dúvida já vai tirando ali na hora, se tiver alguma pergunta já vai fazendo ali na hora. Mas a gente sabe que nem todo mundo tem essa disponibilidade. Então, por exemplo, agora eu fiz um atendimento via WhatsApp, porque a consulente ela não tinha disponibilidade
para estar ali comigo, né? Assim, por N motivos. As pessoas às vezes não têm, de repente, privacidade para estar conversando ali comigo. Às vezes tem filho pequeno e também não tem esse tipo de privacidade, enfim. E aí, pelo WhatsApp, a pessoa consegue ouvir no momento que ela quer ouvir, de repente antes de dormir ou assim que acorda, e tem ali o registro. E na modalidade ao vivo ali comigo, ela também vai ter o registro. Então, enquanto eu tô conversando ali com ela, eu também tô fazendo a gravação e eu também vou tirar as fotos. Então, o registro ela vai ter de toda forma, né? E aí, depois do que a tiragem acaba, que a consulta termina, eu também costumo fazer indicações de banhos, chás, ervas, escaldapés, cristais, tudo aquilo de acordo com a magia natural para fazer realmente dar uma melhora em vários níveis, digamos assim, né? E também, dependendo da tiragem, a gente pode entrar também com a terapia floral, que serve para o nosso equilíbrio emocional também, mas aí já é uma outra pegada, né? Também precisa de um atendimento à parte, enfim. Mas basicamente é dessa forma que funciona. É incrível, né? Porque às vezes a pessoa acha que receber aquela foto ali, a mensagem não vai ser como ela espera, mas é mais confortável se a pessoa tivesse a oportunidade de ir ali tirando as dúvidas no momento que ela surge, porque tá mais fresco, tá mais conectado, a pessoa tá mais envolta naquele momento, né? Vale a pena esse exercício de tirar um momento até para cuidar de si, né? É que vai muito assim também de gosto, né? Tem gente que às vezes tem vergonha, que é mais reservado, que conversa tanto. Aí a pessoa manda tudo, todo o contexto do que ela quer saber, pelo WhatsApp, ou pelo áudio, ou por texto e tal. Manda o nome, manda a data de nascimento e com base daquilo eu faço a tiragem. Mas eu, particularmente, acho mais legal realmente estar ali conversando na hora. Mas existem N situações também, né? Por exemplo, agora no momento eu ainda tenho outro trabalho, então a minha disponibilidade de tempo também não é tão grande. Então, assim, tem que encaixar as duas coisas também, né? E em relação a, por exemplo, será que vai funcionar? Será que não vai? Como tem essa questão da lei da sincronicidade, não tem diferença se a pessoa tivesse presencialmente, fisicamente, ao vivo, online ou pelo WhatsApp, uma vez que o que saiu era para ter saído de todo jeito. O que vai mudar entre essas modalidades é a experiência. Então, assim, uma consulta presencial física, por exemplo, que hoje em dia é muito mais difícil, né? Que depois da pandemia muita coisa virou online. Mas, assim, você ia até o local, ali você ia sentir o incenso, você ia começar a se conectar. E você ia ter aquela coisa, é igual quando você vai fazer uma massagem. Você vai pro lugar, parece que você tá entrando numa outra dimensão no sentido de agora eu vou deixar meus problemas, agora eu vou focar. Agora, quando o massagista vai na sua casa, você já fica, ai meu Deus, não, pera, deixa eu arrumar um canto. Com o tarô é mais ou menos a mesma coisa. Tem essa questão da experiência que muda. Mas aí eu sempre oriento, eu também sempre mando um PDF antes pra pessoa, com algumas orientações, né, do que fazer antes do atendimento, nada assim muito rebuscado, mas é para realmente para a pessoa aproveitar aquele momento, porque uma consulta de tarô, eu sempre falo que a ideia é que a pessoa saia melhor do que ela entrou, né, então assim, para ela separar aquela uma hora e meia, realmente para ela, se ela não conseguir estar ali comigo, que ela separe esse tempo para ela, então assim, eu passo meditações guiadas antes do atendimento, seja ele online ao vivo, seja ele pelo WhatsApp, para quê? Para a pessoa ir sintonizando ali no momento. É que cada tarólogo tem uma forma de trabalhar. Tem uns que vão mandar somente a tiragem, aquilo que a pessoa pediu, né? Eu acho que o atendimento não se resume só a você abrir os arcanos. Eu acho que tem toda uma questão de acolhimento. A pessoa, quando ela vai procurar uma consulta, 99% das pessoas, elas estão com alguma questão, então elas estão passando por alguma dificuldade. Então, não é só você fazer a leitura e pronto, sabe? É um ser humano, você tem que acolher, você tem que atender, você tem que fazer com que a experiência seja boa, porque isso, assim, não é a consulta de tarô, acho que a experiência do atendimento, às vezes, conta muito mais do que só o que foi tirado ali, sabe? Até para lidar com assuntos delicados, né? Você mostrar para a pessoa que existe uma proximidade, que ela pode confiar, que você tá do lado dela para lidar com essa
dificuldade faz toda a diferença, né? E aí tem questões de ética também, né? Assim, a gente tem que ter o cuidado também para passar a informação da melhor maneira possível e tem que ter também uma triagem no sentido de se é uma pessoa que ela tá... Isso, inclusive, tá no meu catálogo. Então, tudo que eu tô falando aqui, eu passo antes para a pessoa. Para quê? Para a pessoa saber exatamente, né, o que está acontecendo, o que vai acontecer, para não ter dúvida da informação. Então, assim, quando são pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade muito grande, a perda de algum parente, o término de um relacionamento muito recente, a perda de um emprego, coisas que realmente abalam a pessoa, que eu falo que é uma pessoa torre no momento, né? Torre é o arcano número 16. Eu oriento essa pessoa a primeiro buscar um atendimento psicológico, um atendimento médico. Por quê? Primeiro que a gente nem pode dar diagnóstico enquanto tarólogo, porque a gente não é médico. Eu acho que é até proibido isso. Mas, assim, uma pessoa que ela está em situação de vulnerabilidade muito grande no momento, dependendo do que sair ali, vai mais atrapalhar do que ajudar. E por que vai atrapalhar? Porque nem sempre o tarô vai mostrar aquilo que a pessoa quer ouvir. Então, imagina, a pessoa acabou de terminar o namoro, faz 2 dias, ela vai desesperada procurar tarólogo e ali sai que realmente não tem uma perspectiva de retorno. Tal. Você não sabe o que essa pessoa vai fazer. Deus me livre se essa pessoa dá uma louca nela, sabe? Tira a vida. A gente não sabe. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade com a informação que a gente passa. E nessas questões de vulnerabilidade, eu não atendo. Se eu vejo que a pessoa está numa situação muito psicologicamente muito difícil, eu falo para ela buscar um tratamento médico primeiro. E aí depois sim, porque o tarô não é uma emergência, não é uma urgência. Você não está morrendo e precisa de uma tiragem. Pelo contrário, ele vai te ajudar, mas não dessa forma. E aí a gente tem que ter essa ética também, né? Para não pensar só em questões financeiras, por exemplo, né? A gente está lidando com uma vida, a gente está lidando com um ser humano, a gente está falando coisas que vão mudar a mente da pessoa, entendeu? Então a gente tem que saber o que vai falar. É uma responsabilidade que é passado para os profissionais da medicina, de como lidar, e que muitas vezes as pessoas que lidam com problemas dos outros não estão nem aí, né? Passam uma mensagem fria como se não se importasse com você. E ter esse trato, ter esse cuidado é muito importante, porque de fato você não sabe como a pessoa tá mentalmente naquele momento, né? Ela tá você não sabe como ela vai reagir, se ela tá transtornada, uma palavra errada que você fala, já era. Ter esse zelo com a mensagem, ter esse zelo com a pessoa que está do outro lado, humaniza o atendimento, né? Mostra que de fato você se importa com a pessoa, né? Você não é um cliente que está pagando ali para obter qualquer resposta. Exatamente. E aí vira uma coisa robótica, né? Então, assim, eu acredito que todo mundo pode aprender tarô, né? Eu acho que agora está sendo mais desmistificada essa questão, que antigamente tinha uma coisa esotérica, né? Mas até quando começou, assim, essa questão do esoterismo, que a gente pega a Golden Dawn, que é a Ordem Hermética da Aurora Dourada e tal, e tinha essa questão de sociedades esotéricas, né? Tinha um certo fechamento para o conhecimento. Hoje em dia, esse conhecimento está muito mais acessível, até por conta da internet. Mas eu acho que, assim, aprender, eu acho que todo mundo pode aprender. Mas para você usar isso como uma profissão, eu acho que a pessoa, para ela resolver ser tarólogo, ela tem que fazer primeiro um trabalho interno muito grande, né? Assim, não tô falando que a gente é perfeito, tenho meus problemas, tenho minhas crises existenciais, às vezes tô puta, vou escutar Alice in Chains e vou chorar. Mas, assim, a gente tem que ter essa consciência de que você tem que ter o tato para passar a mensagem. Por isso que eu acho que aprender tarô, todo mundo pode aprender. Agora, ser tarólogo e transmitir isso de uma forma ética, acho que nem todo mundo ainda está pronto. E eu não estou falando que eu esteja 100% pronta, por exemplo, mas eu acho que eu já tenho pelo menos esse nível de consciência, sabe? Porque a gente tem que ter também. E a pessoas que lidam com o problema e acham que são heróis, né? E ter esse bom senso de que você não salva ninguém, você só transmite a mensagem, isenta também de você querer acumular essa culpa com você, né? Por causa que a pessoa não seguiu a orientação e você acaba puxando essa responsabilidade para você.
E é por isso que tem que ter o diálogo e uma comunicação muito aberta nesse sentido, de explicar o que é o tarô, como é que o tarô funciona, como é que é o trabalho do tarólogo. Assim, cada tarólogo trabalha de uma maneira. Eu acho que você tendo essa comunicação inicial facilita muito. E assim, ter certos cuidados também, por exemplo, tiragem de traição. Eu também não faço esse tipo de tiragem, mas tem tarólogo que faz. Mas isso também é complicado criminalmente, por exemplo, você acusar alguém. Então, assim, existem N variáveis, gravidez, sabe? Tem pessoas que fazem tiragem de gravidez. Eu, particularmente, não faço, porque eu acho que é mais fácil a pessoa comprar um teste do que gastar com uma consulta de tarô, né? Por mais que você vá investir um valor ali na consulta, vai sair mais caro. E o tarô, ele é muito rico para você fazer esse tipo de pergunta, sabe? É tão mais fácil você ir lá fazer um exame e depois que comprovou que você está grávido, tirar um autoconhecimento de como você vai ser um bom pai, uma boa mãe, o que você pode prover de bom futuro para essa nova vida que está vindo, ao invés de saber se está ou não, né? Eu ia falar isso, assim, eu acho que quando é uma questão de, por exemplo, gravidez, você pode perguntar, por exemplo, eu tô pronta para isso nesse momento, meu parceiro, minha parceira tá pronta para isso nesse momento, será que isso é importante agora? Não ficar com esse negócio de, será que eu tô grávida? Será que eu não tô grávida? E perguntar se eu não tô pronto, o que eu posso fazer ou o que eu posso buscar aprender para ter prover uma situação melhor para essa nova vida que está vindo. Exatamente. Então, assim, você vê que, como no final das contas, tudo sempre vai girar em torno do autoconhecimento e da pessoa como protagonista da situação. Sim. E para encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas entenderem que essas boas perguntas levam a um bom resultado, levam a uma boa vida e que, de fato, você é o grande protagonista da sua vida. A gente tem que ter consciência, primeiro consciência de quem a gente é, o que a gente veio fazer no mundo. Eu acho que, na verdade, a consciência maior seria... Por que a gente está aqui? Será que a gente está aqui só para acordar, trabalhar e dormir? Será que a vida é só isso? Então, assim, ter a consciência maior em nós, enquanto seres humanos, os animais, o planeta, todos nós somos interconectados. Então, a partir do momento que a gente tem essa pequena consciência, e consciência também da nossa pequenez, tá? A gente é um grão no universo. Então, quando a gente também tem essa consciência de que, às vezes, os nossos problemas não são problemas tão grandes assim, perante o tamanho do universo, a gente começa a se sentir melhor, assim, né? De como a gente é pequeno também. E nisso a gente vai também desenvolvendo um pouco a humildade. Então, são passos. E quando a gente vai desenvolvendo essas coisas, são caminhos também para o autoconhecimento. A gente ter essa consciência, por exemplo, da nossa pequenez, do universo, enfim, de que a gente é conectado, a gente passa a ser ser humano melhor. Né? E não é uma consulta de tarô que vai fazer você ser um ser humano melhor, que você pode ouvir tudo aquilo ali, entrar por um ouvido e sair pelo outro. Eu acho que é todo um trabalho. O tarô, ele vai ajudar você no seu caminho, na sua vida, mas ele não vai, assim, pegar na sua mão e falar o que você tem que fazer. Ele vai ser só uma perninha ali na sua caminhada. Eu não vou nem falar muleta, porque na muleta a gente se ancora. Ele vai ser uma perninha mesmo para te ajudar na sua caminhada. Mas a responsabilidade do todo, de você se conhecer, enfim, é sua, né? É nossa. E a gente só passa a ter esse conhecimento realmente quando a gente sai da nossa casinha, né? Quando a gente sai lá da caverna do mito de Platão e vai viver aí de uma forma consciente, né? Com mais empatia também, que eu acho que é o que está faltando muito no mundo. Empatia, acho que uma consciência de que existe algo maior, além disso, além da matéria, sabe? Não é só isso, não é só a gente acordar e trabalhar, dormir, cuidar de casar, ter filho, ter carro e morrer. Existe algo maior que isso. E eu acho que é esse algo maior que impulsiona a gente a ser melhor. Porque ter a sua consciência de que, vou viver e vou morrer e já era, por que eu vou ser uma pessoa melhor, né? Assim, cada um com sua crença. Mas acredito eu que o começo de tudo é isso. A gente tem uma consciência de que existe algo maior além disso. E fica o convite para vocês vivenciarem essa jornada, buscarem fazer as perguntas corretas e ter a certeza que tem uma pessoa que
vai te auxiliar durante a sua jornada para que você descubra o potencial que esta perninha tem para te ajudar a dar mais um passo na sua vida. Obrigado por estar à luz do fogo conosco. Se você chegou até aqui, deixa o like, compartilha e que as auroras te acompanhem.